Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alex Vigato, você está no canal Foca na Fortuna e hoje eu vou conversar um pouco com você sobre por que é um bom momento para aplicar em renda variável, né? Quando o governo está indo bem, o que acontece? Por que todo mundo está vendo agora as ações, fundos imobiliários como negócio do momento? Então eu vou explicar para você nesse vídeo, vamos lá! Primeiro eu vou pedir, se você gostou já do tema do vídeo, deixa o seu like, compartilha, isso me ajuda pra caramba, então isso me mostra que estou seguindo um caminho bom que você tá gostando. Então deixa o like, deixa um comentário aqui, vamos trocar uma ideia. E se você não me segue, me siga nas redes sociais, @Foca na Fortuna, onde eu posto muito sobre o assunto sobre financeiro, investimentos, né, organização financeira, pra gente trocar uma ideia junto, que eu adoro conversar com todo mundo que me segue lá. Agora bora pro tema do vídeo, que primeiro é importante entender como a economia influencia nessa decisão do investimento. Então, primeiro, a economia em si, ela atrai ou afasta os potenciais investidores. Então, quando você vê na notícia que os principais investidores da Bolsa Brasileira são estrangeiros, isso mostra que o pessoal está vendo uma oportunidade no Brasil e eles estão escolhendo alocar o seu capital, o seu dinheiro aqui no Brasil e não em outros locais, né? Normalmente está falando de investidores institucionais, investidores grandes. Então, quando fala que tem uma demanda, uma entrada de dólar no mercado, é muito isso. Então, os estrangeiros estão vendo uma grande oportunidade aqui no Brasil por uma série de motivos, tá? Um deles, por exemplo, esse ano foi a troca do governo, que o mercado viu com bons olhos por ser algo mais liberal, apesar de não ter feito muita coisa até o momento. Só que nessa mudança ocorrem aí alguns riscos também, né? Então, por exemplo, quando todo mundo começou a apostar, começou a surtir efeito no mercado, aí começou algumas incertezas do governo, começou o PIB do próximo ano a cair, né? A inflação ainda foi mantida abaixo da meta, então ainda está caindo, isso que é um indicador muito bom. Então, tudo isso combinado gera uma oportunidade interessante para os investidores como um todo. Então, é sempre uma escolha, você tem que ver assim. Então, é sempre pensar por que o investidor está escolhendo aplicar aqui e não lá fora, e não em outro país com grande potencial de crescimento, esse tipo. Isso é uma lição que nós temos que trazer para nós, porque você tem que entender que você escolhe onde vai alocar o seu dinheiro, e isso que vai surtir o efeito para o longo prazo. Então, como você escolhe isso é importantíssimo. Mais importante que isso é começar, né? Mas se você já começou a investir, já tem esse hábito, está sobrando dinheiro, você está investindo no seu futuro, é importante entender essa parte de alocação de dinheiro. Onde você está alocando o seu dinheiro e o porquê? Então, por que você escolhe alocar em ações, alocar em fundos imobiliários, alocar no Tesouro Direto, alocar em Bitcoin? Tudo isso são escolhas de ativos. Então, no mercado você tem uma série de outras escolhas que você pode colocar em soja, em boi, em petróleo, você pode colocar em futuros, juros futuros. Então, tem uma série de ativos que você pode investir, se beneficiar com eles. E por que você não faz isso? Às vezes é falta de conhecimento, mas vamos tirar essa da equação, tá? Então, o que influencia nisso muito é a parte econômica e a parte também das empresas, né? Então, tem empresas cíclicas, tem empresas que passam por um bom momento em determinada parte do ano e outra parte passa um pouco pagando os custos. Então, você tem que entender um pouquinho mais os seus ativos, mas o fator externo que gerencia todos eles é, assim, a economia. Então, quando você vê no mercado, nas notícias, né, nos jornais, que a inflação está caindo, isso é bom na perspectiva econômica. Então, você vai acompanhar, você vai entender que, olha, o seu poder de compra está se depreciando menos ao longo do tempo. Então, o que você ganha a mais da inflação é o seu ganho real, conforme eu já expliquei nos outros vídeos do canal. Então, isso se torna bom porque se você consegue manter o mesmo ganho de 10% ao ano, por exemplo, e a inflação cai de 4 para 3,5%, você está ganhando 0,5% a mais de juros reais ao longo prazo. Isso causa um efeito de juros compostos absurdo. Então, é importante entender isso. Agora entra um ponto
o seguinte, o ponto é, por que o pessoal está mudando, saindo do Tesouro Direto e indo para as ações? É justamente por isso, porque quando a inflação cai, uma série de títulos do governo ele também cai, porque essa é a taxa livre de risco que chamam, né? Então é uma taxa mínima que, olha, eu aplicando essa taxa eu não perco e é uma segurança, eu não tenho que fazer mais nada. Então quando a taxa está lá em cima, como foi nos últimos anos, aí chegou a uma taxa de 14% ao ano, era uma taxa totalmente atrativa, porque você vai investir seu dinheiro e vai ganhar 14% ao ano sem fazer nada. Então, para que você vai correr um risco? E quando você corre esse risco de ações, você espera um ganho muito maior, porque tem o risco da empresa falir, tem o risco de mercado, tem o risco dos custos subirem muito e afetarem o lucro. Então tem uma série de riscos que estão dentro dessa escolha de ações, que quando você investe num título pré-fixado, ou então num título vinculado ao IPCA mais um prêmio, você não tem muito esse risco, porque já é algo que você sabe quanto você vai ganhar se você segurar até o prazo certo, né? E não tem muito risco atrelado a ele. Então, quando a economia está seguindo um ciclo onde a inflação está baixa, a perspectiva do próximo ano já é de um crescimento, apesar de estar sendo cortado, né? Então, estava 2%, 1,5%, 1%, agora está abaixo de 1% o PIB do próximo ano. Então, isso é algo que quando você é investidor, você tem sim que acompanhar e entender um pouco mais de como funciona, porque isso vai afetar a sua decisão. Então, quando a taxa está lá em cima, a taxa Selic, por exemplo, está lá em cima, fica mais complicado você comparar isso com ações. Então, se a taxa está 14%, quanto vale a pena para você correr o risco? Você quer ganhar 20%, 25%, 30%? Porque 14% já é meio que garantido naquele período. Então é difícil você achar uma ação que você sinta confortável com os riscos dela, que você espere ganhar de 20%, 30% ao ano, por exemplo, né? Então, nesse período, muita gente migrou para Tesouro Direto, para renda fixa, porque estava valendo mais a pena. Agora, com a inflação em queda, a inflação abaixo de 4%, e o pessoal inteiro está vendo a renda variável. Por quê? Não faz sentido deixar no Tesouro Direto isso, porque a taxa está bem baixa. Então você vai pegar uma das menores taxas que o Brasil já teve já do Tesouro Direto. Então, logicamente, você vai aplicar em um pouquinho mais de risco. Se você quiser um risco um pouco menor e você souber escolher bem, você pode migrar para fundos imobiliários que vão te pagar ainda um aluguel mensal, né, um rendimento mensal, e ainda tem uma certa valorização do capital. Ou então, se você quer ser um pouco mais agressivo, ações. Porque se você investir numa ação que já é blue chip, vamos dizer assim, está começando agora, e ela já te paga já um dividendo ao ano, então a sua taxa de rendimento ela já vai ser muito maior do que os 3,5%, 4% da inflação que você está esperando. Ainda mesmo assim, calculando com um prêmio, talvez valha muito mais a pena. Pô, Alex, então você tá falando para esquecer o Tesouro Direto e investir tudo em ação? Não, a sua carteira tem que saber muito bem, estar muito bem equilibrada com os seus planos. Então é importante sim você ter um investimento onde você tem uma segurança, você não tem que se preocupar muito, não tem que fazer uma gestão muito mais ativa, enquanto você balanceia com outro que você necessita acompanhar, estar mais presente, entender um pouco mais sobre a empresa e sobre o mercado. Então é importante você equilibrar os dois e saber quando usar. Porque como a economia é cíclica, vai chegar um momento que vai valer muito a pena você pegar o Tesouro Direto. A gente sabe que a gente está no Brasil, então a merda pode acontecer daqui a 1 minuto. A verdade, apesar de quando você está vendo esse vídeo, pode ter acontecido merda. Não sei, vai saber. Mas, então, quando acontecem essas coisas, essas crises, algo do tipo, surge uma nova oportunidade em algum dos ativos. Você tem que entender e estudar para acompanhar essas oportunidades. O ponto é esse mesmo, tá? Estude, entenda o ativo, que você vai entender o melhor momento para aplicar nele e ganhar. E aí aparecer naquelas da Exame, da PEG, não sei o que, o investidor do ano, do século, que subiu 300% com uma ação específica, entendeu? Tem que estar acompanhando, estar preparado, ter reserva financeira para aproveitar essa oportunidade. E eu espero ter passado isso aqui para você, tá? Então, por favor, já deixa a curtida aí já. Me acompanhe nas redes sociais também. Tá surgindo um projeto novo aí que eu vou passar nos próximos dias, então acompanhe nas minhas redes sociais que eu vou postar por lá. Vai ser bem legal esse projeto. E eu vou começar também a mostrar aqui minha carteira de investimento, a gente conversar um pouquinho mais sobre essa parte de investimento na prática mesmo. Acho que é legal para pegar essas oportunidades e entender como que
eu vejo o mercado, beleza? E como você já sabe aí, foca na fortuna, valeu!